Graça e paz, queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. É um prazer continuar nesse estudo que estamos seguindo sobre chamada adoração. Esse estudo ele é baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos Pentateuco. Vimos algumas lições no livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, e hoje nós iniciaremos a nossa lição em cima do livro de Números. Que bom dar sequência a esse estudo, que bom ter você do outro lado acompanhando essas lições. A lição de hoje fala sobre adoradores em harmonia. A lição passada foi agenda para adoradores. Está muito ligado porque o tema, na verdade, é sobre a adoração nos 5 livros, nos 5 primeiros livros da Bíblia, como era que o povo adorava. E é bom a igreja colocar na sua agenda, na sua pauta, esse tema muito importante, uma vez que o conceito de adoração tem se perdido ao longo dos tempos. Nós observamos muitas coisas, muitas práticas nas igrejas e às vezes nos questionamos se tem a ver com o culto a Deus. Então nós vimos o livro de Gênesis, que fala da criação, a origem de todas as coisas. Êxodo, a saída do povo do Egito. Levítico, o estabelecimento dos sacerdotes e o início do culto a Deus. Um povo separado, a separação de um povo exclusivo para adoração a Deus. Mas hoje nós vamos ver o livro de Números. Interessante que o livro de Números, por si só, o nome provavelmente não atrai algumas pessoas. Por exemplo, quem não gosta de matemática, de repente pode até pular a leitura do livro de Números. Por que esse livro veio para a gente com o nome de Números? Porque do hebraico para o grego e para a nossa língua houve uma mudança, uma alteração no nome dos livros. Por exemplo, nós vimos que o nome de Gênesis não seria Gênesis, que no hebraico seria Bereshit, no princípio, início. Gênesis é grego, origem. E Números? O que tem a ver Números? Nós vamos entender um pouquinho, hoje nessa lição e ver por que Deus, então, o que Deus faz com o povo durante esse período. Por isso que o autor traz a lição, o título de Adoradores em Harmonia. Abra sua Bíblia, por favor, logo nos primeiros capítulos do capítulo 1, os primeiros versículos. No segundo ano, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. Ele vai dar sequência aos cabeças de cada tribo, aos nomes dos cabeças de cada tribo. Um fato curioso é que esse nome Números, no hebraico, na Bíblia no hebraico, é a palavra Bemidbar. Bemidbar, que significa deserto, ou seja, no original, o livro é sobre o deserto, fala sobre o período que o povo
passou no deserto. É o período onde Deus estabelece justamente a adoração, estabelece o culto, é o período onde o povo vai viver e passar experiências maravilhosas. E às vezes nós nos questionamos quando Deus nos leva ao deserto. Ninguém gosta de estar no deserto, mas é importante para chegar à terra prometida. Às vezes precisamos passar pelo deserto, às vezes não, sempre precisamos passar pelo deserto. O próprio Jesus, no seu ministério, para iniciar o seu ministério, ele também esteve no deserto. Então, não tome o deserto como Deus se esqueceu de mim, eu estou sofrendo demais, não. Aproveite para tirar lições, bom proveito do período, caso você esteja caminhando no deserto, né? O deserto é um lugar inóspito. De dia, o sol escaldante, areia quente, à noite, dizem, né? Eu ouço pessoas que já foram até lá, que a temperatura cai de forma brusca, que é um frio terrível, perigos com animais peçonhentos, principalmente escorpiões, e uma série de coisas que fazem com que o deserto se torne inóspito. Mas o deserto também, no próprio deserto, existem oásis. Vocês conhecem? Aquele lugarzinho que depois de que o cara está caminhando, depois de muito tempo, sem ver nada, já delirando, ele encontra um lagozinho cercado de palmeiras, que a gente vê muito em filme, e ali ele sacia a sede, ele se alimenta de tâmaras, de outras coisas. Oásis. Assim é a vida da gente. Tem deserto, sim, mas momentos também onde Deus nos leva a refrigério. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas. Ou seja, é um Deus que... Isso que é importante entender. Mesmo no deserto, ele caminhou com o seu povo. Deus não abandonou o seu povo no deserto. Então, o deserto é pedagógico. É o local que Deus, às vezes, nos leva para aprendermos um pouco. Então, se você estiver passando por ele, aproveite para tirar grandes lições. Então nós vamos caminhar um pouco dentro dessa nossa lição e vamos ver que o tema interessante que fala adoradores em harmonia. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus harmonioso. A criação mostra harmonia. Ele fez tudo com um propósito, desculpe, tudo certinho, o sol de dia, a lua à noite, e criou tudo a seu tempo. Cada dia fez uma coisa e no sétimo dia descansou. E o texto lá em Gênesis, Deus viu que era bom. Eu fico pensando na natureza, como a coisa funciona de forma organizada. Uma coisa que me deixa, às vezes, abismado, né? É, por exemplo, o fenômeno chamado fenômeno da maré. A gente que mora numa cidade de praia, né, de praieira, uma costa marítima muito grande, e a gente costuma ir à praia, interessante que a onda bate todo dia no mesmo lugar. Eu vou à praia, às vezes chego cedo, e eu consigo perceber onde a água chegou durante a maré cheia, e depois ela vai esvaziando. E isso se repete mês a mês e muda de acordo com a estação. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, se você for à Praia da Barra aqui em Salvador, você não vê a onda do mar invadindo o calçadão. Esse fenômeno acontece porque o homem tem interferido na natureza. Mas a onda vem direitinha, bate direitinho, volta. Uma coisa também interessante é o sol. Nasce todo dia, ele aparece todo dia no mesmo horário. Você não vê, às vezes, pode até o tempo estar nublado, mas ele apareceu porque ele tem um compromisso de aquecer a terra e é no mesmo horário. A natureza revela essa manifestação de Deus. Tem algo, para mim, mais sublime, mais assim, que me impressiona, é uma criança. A gestação de uma criança durante 9 meses dentro do ventre de uma mãe. Então Deus, ele se revela na natureza e a natureza, ela trabalha de forma harmoniosa. Tudo completando o que já existe, tudo girando, trabalhando em função, tudo interligado. É assim também o nosso corpo, né, que também é uma máquina fantástica.
Então, quando nós pensamos nesse tema, adoradores em harmonia, é que Deus queria organizar todo o serviço, não só de culto, mas ele queria também organizar a vida daquele povo que estava no deserto. Foi importante que Deus organizasse esse povo. E um fato também importante, daí a origem do nome, porque Deus queria levantar, formar um exército com homens de 20 anos acima, fortes, capazes, fisicamente, dentro do que era estabelecido, para que esses homens formassem um exército que seria o grande exército de Israel diante dos desafios que viriam. E Deus então pede a Moisés que Moisés faça um censo, levante um censo, contando, ou seja, quantos homens nós temos disponíveis. Eu quero saber quantas pessoas Moisés precisava saber para que ele tinha para formar esse exército. Daí, Deus então diz aqui, ó, levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Coisa impressionante. O autor da lição, ele diz que aproximadamente o número de homens levantados é de 603.550 homens. Tem a referência aqui, Êxodo 38, 26, número 26, 51, está na lição. Eu achei interessante, detalhe, né? Ele queria cabeça por cabeça, quantas pessoas, não era aproximadamente, para isso existe um censo. Estamos vivendo hoje no Brasil, o Brasil está fazendo, não sei se terminou um censo, e é muito difícil, os licenciadores se queixam da dificuldade que é acessar as pessoas, obter as informações, é uma despesa que o governo federal tem, muito alta, e por último não se consegue fazer um censo que seja de fato o retrato no caso do Brasil. Então o censo serve para mostrar para as pessoas e para o Brasil a situação que a população vive, dados estatísticos, tudo que o governo precisa saber, inclusive para investir em políticas sociais. Então Deus levanta esse censo, pede a Moisés para contar o censo, porque Deus queria organizar um grande exército. Para isso ele então pede que esses homens sejam contados. Esse exército, por cerca de 600 mil. Então fica a atenção de Deus em especial reservada a companhia, coisa interessante, a companhia de adoradores que caminhavam em meio a essa tropa. Portanto, somente o capítulo 1 do livro trata do exército, praticamente. Os 9 capítulos seguintes, o capítulo 1 vai falar que Deus faz esse censo para levantar o número de pessoas aptas para a formação do exército. Então chega ao número de aproximadamente 603 mil homens. Mas os capítulos seguintes vai falar da relação do povo no quesito adoração. Como é que o povo deveria se portar, como é que o povo deveria caminhar, como era que as famílias, cada líder de cada família, de cada tribo, de cada família, deveria se portar. Isso é importante, né? Porque mostra a preocupação de Deus com detalhes. Porque o povo estava fora da sua zona de conforto, estava vivendo no deserto, sobrevivendo no deserto, habitando em tendas, faltando alimento, água, só que Deus providenciou o maná e sustentou o povo, mas o povo estava vivendo dessa forma. Então Deus queria que o povo, mesmo nessa situação, vivesse harmoniosamente. Que coisa interessante. É comum, quando nós estamos num grupo grande, sempre há algum problema no quesito harmonia. Na família, né? A gente tem problemas na família, sofre muito por conta disso aí, né? A família, quanto mais cresce, os problemas surgem,
quanto maior a família, maiores são os problemas. E a igreja? Será que na igreja também nós temos problemas? A igreja, sim, também é um exército na qual nós estamos alistados, somos convocados por Deus. Estamos convivendo com pessoas diariamente, irmãos, pessoas de tribos diferentes, famílias diferentes, que se unem com o único propósito de adorar a Deus. E a igreja, então, é esse exemplo de que ela precisa viver, precisa buscar a harmonia. Interessante que o Salmo 133, o versículo 1, que nós conhecemos desde criança, diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, Deus estabeleceu para o povo no deserto que o povo caminhasse unidos. Todos nós sabemos que um povo unido, ele não é vencido. O povo unido não é vencido. Então nós precisamos entender isto, que a harmonia na igreja, refletindo a harmonia do povo no deserto, é importante para o bom andamento, para o crescimento do trabalho do Senhor. Então Deus trabalha com o povo e ele vai, dos capítulos seguintes, organizando e dando instruções, porque imagine Moisés tendo que liderar uma população gigantesca, aproximadamente acho que 6 milhões de pessoas que saíram do Egito, estavam fora os que nasceram no deserto, um número muito grande, e esse povo precisava de uma organização. Então Deus orienta o povo, Deus diz: vocês precisam aprender a conviver em harmonia. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a adoração a Deus requer harmonia. O nosso culto que prestamos a Deus precisa ser um culto harmonioso, não só no ponto de vista da música, que é importantíssimo, um culto onde a música estabelece e dá o tom ao culto, à adoração, um culto bem elaborado, graças a Deus, porque nós temos isso na Igreja Batista Sião, uma excelente ministra de música, a irmã Gedália, e faz uma belíssima ordem de culto. Então esse culto ele segue justamente a harmonia, as músicas pregadas, cantadas com a mensagem, tudo caminha para a harmonia. Mas para que esse culto tenha, de fato, um cheiro agradável a Deus, é preciso também que haja harmonia entre os crentes, entre aqueles que adoram a Deus. Por isso que nós precisamos viver em harmonia. E o que é harmonia? Quem trabalha com música melhor do que eu sabe bem o que é harmonia. Eu vou dar um exemplo de leigo que sou, de uma orquestra. Uma orquestra é formada de muitos instrumentos: sopro, percussão, corda, teclado e outros mais. Alguns instrumentos se destacam pela sua exuberância. Grandes instrumentos, nós temos a tromba, né? Esse trompete, não sei se é o violoncelo, um bem grandão, instrumentos grandes. E temos instrumentos mais fininhos, mais simples, não sei se seria essa palavra, som mais suave, mais melodioso. Mas tem um momento em que todos esses instrumentos eles se unem para formar um único som. E pelo que eu entendo um pouco, nenhum instrumento pode se destacar, a menos que seja um solo. É necessário que a trompa saiba, saiba o momento de tocar, trompete você sabe o seu momento, o violino, o violoncelo, a bateria, o prato, todos os instrumentos no momento certo, e você que está ouvindo, de repente, se não for um solo, você vai ouvir só um som
E esse som é justamente essa harmonia que você não consegue distinguir de onde saiu o som, porque todos eles saíram formando harmonia. Isso é interessante porque é assim na igreja. Cada um de nós representa um instrumento na igreja, no corpo de Cristo. Tem instrumento que tem uma voz mais forte, aquele irmão que é enfático, que ele chega e quando ele chega o ambiente estremece. Tem aquele irmão que é aquele irmão que quando ele chega ele é agitado, tem que fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tem aquele irmão que é o irmão do freio, da calma, vamos fazer, mas não agora, com calma, com jeito. Cada pessoa é um tipo de instrumento. Como então fazer com que essas pessoas diferentes vivam em harmonia? É isso que nós precisamos entender. Primeira lição: harmonia na adoração. É quando eu entendo que o culto que eu presto, eu não presto sozinho, eu presto coletivamente. Então eu tenho que trabalhar para que esse culto seja coletivamente prestado e seja um culto único, onde não há exibicionismo, ninguém se destacou no culto, todos estão cooperando para que o culto seja unicamente para o louvor e a glória de Deus. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar para os irmãos, que é a questão da harmonia, assim como Deus trabalhou com o povo no deserto para que o povo vivesse harmoniosamente, assim também nós hoje trabalhamos e o Espírito Santo nos ajuda para que possamos trabalhar harmoniosamente. A segunda coisa que a lição destaca é a questão da disciplina. Deus disciplina seus ministros e adoradores. Versículo 2, o capítulo 34 diz assim: Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Uma coisa que nós geralmente não gostamos é da palavra disciplina. Ela vem para a gente com um tom, parece que a gente está falando de um quartel, ou da escola, né? Aquela série de disciplinas que tínhamos que seguir na escola. Mas no contexto, a disciplina era importante. Disciplinar um povo para que esse povo caminhe de forma ordenada, organizada, era importante. Sem a disciplina não haveria sucesso. Sem disciplina o culto não aconteceria. Então Deus é também um Deus de disciplina, não no sentido de disciplinar punição, mas no sentido de disciplinar organizando um povo, ou seja, a disciplina era importante. Então Deus estabelece através das suas leis, e essas leis com o tempo elas se tornam disciplina, porque é aquilo que eu pratico diariamente, que eu introduzo como hábito na minha vida. Por exemplo, você é disciplinado, já é uma disciplina. Você acorda de manhã, toma banho, isso é uma disciplina. Você toma café de manhã 7 horas, é uma disciplina. Você almoça meio-dia, é uma disciplina. São hábitos que são importantes para a nossa vida. Por exemplo, a alimentação. A alimentação no horário certo é importante. Quando você troca, por exemplo, você é aquela pessoa que se alimenta mal de dia e se alimenta bem à noite, você está cometendo um pecado terrível. O nosso organismo, o corpo, não foi feito para receber alimento durante a noite enquanto a gente dorme. Quantas pessoas pecam por falta de disciplina? Então, o povo precisava de orientação, precisava de disciplina, e Deus, então, dá uma série de orientações de ordens higiênicas, sanitárias, comportamentais, relacionais, ou seja, uma série de orientações para que o povo vivesse bem. Se você olhar, você vai ver lá coisas assim que a gente fica pensando, mas até nesse detalhe Deus pensou.
detalhes. Então, essa disciplina foi importante, inclusive, para a manutenção do povo durante o período que esteve no deserto. Até de questões de saúde mesmo, de saúde, de questões sanitárias, né? A orientação que Deus dava ao povo para asseio, para banho, a instituição, por exemplo, da circuncisão, que protege a saúde masculina e, consequentemente, a mulher, é um dado fantástico, a ponto de hoje Israel ser o país com o menor índice de câncer de colo de útero, justamente porque a população masculina de judeus é toda circuncisada. E a gente vê isso apenas como uma forma religiosa. Não, foi uma forma que Deus fez de preservar o povo no deserto. Então, o povo precisava aprender a viver em disciplina. E hoje, será que nós também queremos colocar disciplina na nossa vida? Será que temos criado hábitos saudáveis no nosso culto, na nossa relação para com Deus? Difícil. É difícil hoje viver uma vida disciplinada. Por exemplo, a leitura da palavra de Deus diariamente é uma disciplina. Será que conseguimos, diante da internet, de tantas coisas que temos hoje? Será que temos um momento diário de oração? O momento é seu, o horário é seu, mas é importante ter um momento diário de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Ou será que apenas o nosso culto é só no domingo? Será que a nossa Bíblia fica fechada a semana toda e no domingo eu me lembro dela, pego a revista e vou à igreja? Não. Precisamos da disciplina. Queridos irmãos, que essa lição basicamente fala sobre isso. Harmonia e disciplina seja aplicada na nossa vida. Que Deus te abençoe, te dando um domingo feliz em sua presença e até a próxima lição.